hoje é sobre o livro O Lobo do Mar, do autor Jack London, da editora Zahar. Eu tenho essa edição aqui, que é a edição ilustrada e comentada. A edição é capa dura. Ele possui algumas ilustrações que são as ilustrações originais. O livro ele foi publicado em 1904, então essas ilustrações são, né, do livro publicado em 1904. E nós temos aqui a tradução do Daniel Galera. Então o livro ele vai contar a história. De um rapaz chamado Rumpi, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele está num navio chamado Martinez e esse navio naufraga. O Rumpi ele é resgatado pelo capitão Wolf Larsen, que é o Lobo do Mar. O navio dele se chama Ghost e ele é um navio de caça às focas. E o Rumpi, ele era um cara assim, ele tem 35 anos aqui no livro, ele é o narrador da história. E antes, né, dele entrar no navio Ghost aqui com o capitão o Wolf Larsen, ele trabalhou. O Rumpi ele era um crítico literário e era um cara assim que vivia de renda, ele não precisava trabalhar em si, não precisava trabalhar porque ele precisava ganhar dinheiro, porque ele já tinha uma renda, né? Ele já vivia de renda ali da família, mas ele era ali um crítico literário, um cara intelectual da alta sociedade. Só que assim, quando ele foi resgatado por esse navio, digamos que ele ficou preso nesse navio. O capitão, o Wolf Larsen, não quis, né, levá-lo pro seu local de destino, até mesmo porque eles estavam a trabalho, e esse tipo de trabalho demorou meses, e fez com que ele trabalhasse dentro do navio Ghost. Ele virou um camaroteiro, e ali você tem toda a história. O Rumpi ele vai narrando a história, ele vai narrando o que ele passa nesse navio, e principalmente ele narra a convivência dele com o Lobo do Mar. Esse Wolf Larsen é um cara assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Só pra vocês terem uma ideia, ele é conhecido como Lúcifer no navio. O cara é muito ruim, assim, uma pessoa má, uma pessoa assim que não tem índole, que não tem moral, que não tem caráter, e ele não se importa com isso. E o Rumpi não, o Rumpi já é um cara que tem toda a questão do caráter, da moralidade, né, de vários conceitos que o Wolf Larsen não liga, não tá nem aí. Então, durante toda a narrativa, o Rumpi ele apresenta os pensamentos, né, a forma de pensar e a personalidade desse personagem aqui, que é o Lobo do Mar. E essa é a história. Por que é uma história tão bacana, um livro tão profundo, tão interessante? Justamente por essa questão de você ter dois personagens, né? Um que tem toda uma moral, o outro que não tem moral nenhuma, e a convivência, né? Como que é a convivência de duas pessoas que têm uma personalidade, um caráter tão diferente, né? Totalmente oposto. Digamos que um é Deus, o outro é o diabo. Então essa é a parte mais interessante do livro. E antes de focar nessa questão, tem a questão também do próprio Rumpi, do que ele passa. Então assim, ele foi uma pessoa que nunca trabalhou pesado na vida. E aqui ele se vê obrigado a trabalhar. Então é muito bacana você ver o sofrimento dele, as coisas que ele passa. E é bacana também pela questão do aprendizado. O Rumpi, ele aprende coisas que ele nunca aprendeu durante toda a sua vida. E chega um momento que o Rumpi, assim, tá passando por um momento tão difícil, ele está, assim, vivenciando um sofrimento pelo qual ele nunca vivenciou. E lá na página 104, ele fala o seguinte: houve também momentos em que contemplei seriamente o suicídio e precisei reunir todo o poder de minha filosofia otimista para não saltar sobre a murada e me entregar à escuridão da noite. Então, assim, só vocês lendo para vocês entenderem o que esse cara passa e o quanto o Wolf Larsen é cruel, gente. É um cara extremamente cruel. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa questão da crueldade, os diálogos dele são muito interessantes. E eu confesso que em muitos desses diálogos eu me identifiquei. E muitos desses diálogos
por mais pessimistas que sejam, eles são reais, eles são verdadeiros. Mas aí entra a questão do otimismo do Rump, quando eles ficam, né, dialogando com o outro. E esse ponto, gente, essa é a chave do livro. É muito interessante, não tem como eu explicar pra vocês em vídeo, eu não consigo fazer isso. A questão de um ter moral, o outro não. Um ser uma pessoa justa, né? A justiça pro Rump é uma coisa muito importante. E pro Larsen, dane-se a justiça, pra que justiça? Ele é um ateu, ele não acredita nem em Deus. Então é muito interessante você ler esses diálogos, porque em muitos momentos você também vai refletir. E como eu tenho certeza que vocês como leitor também irão concordar com muitas coisas, com a visão, né? Irão concordar com a visão do Wolf Larsen. Só que nós convivemos numa sociedade, ele vive dentro de um navio, ele vive no mar. Então são realidades bem diferentes. E é muito interessante porque no livro você tem referências de muitas obras. Como o Rump é um crítico literário, então ele conhece, né? Enfim, já leu muito. E o mais interessante é que o Wolf Larsen conhece muito desses livros. Então tem um diálogo muito interessante lá na página 86, que o Rump fala o seguinte pro Wolf Larsen: você leu Darwin? Falei, mas você o interpreta mal quando conclui que a luta pela existência sanciona a sua destruição gratuita da vida. E aí o Wolf Larsen disse o seguinte: você sabe que está falando apenas da vida humana, pois destrói a vida dos animais, dos peixes, das aves, como eu e qualquer outro homem. E a vida humana não é diferente em nenhum sentido, embora você acredite que seja e acredite saber o motivo. Por que eu deveria ser parcimonioso com essa vida barata e sem valor? Há mais marinheiros do que navios para levá-los ao mar, mais trabalhadores que fábricas e máquinas para empregá-los. Ora, você que vive em terra sabe como abrigam os pobres nos cortiços da cidade, relegando-os à fome e à pestilência, e que mesmo assim não se sabe o que fazer com os pobres que restam e morrem por falta de pão velho e de um pedaço de carne, que aliás é vida destruída. Já teve a chance de ver os estivadores de Londres lutando com feras selvagens pela oportunidade de trabalhar? Então assim, ele está falando uma coisa real. E aí entra vários dilemas, várias reflexões que só você lendo realmente o livro para você embarcar nessas duas linhas filosóficas diferentes. A minha curiosidade ficou muito focada em quem é o Wolf Larsen. Quem ele foi? Porque você não tem essas informações. Você não sabe exatamente quem foi, o que aconteceu com ele para ele ser uma pessoa assim tão amarga e ser uma pessoa tão cruel, tão sem justiça, porque acontecem coisas aqui que você realmente fica com raiva dele e você se pergunta por que ele faz isso. É como se ele tivesse carregando ali uma mágoa, uma coisa muito forte e assim, você como leitor, eu pelo menos eu não tive ideia, eu não tenho ideia de como foi a vida desse cara. Eu sei que o Jack London tem outros livros e parece que ele foca um pouquinho do Wolf Larsen em outros livros, mas eu não tenho certeza. E eu fiquei bem curiosa para ler as outras obras do autor. Sobre a história em si, então o livro o Rump ele vai narrar toda a vida, os meses, né, que ele passou nesse navio, com o lobo do mar, com os outros marinheiros, né, com as outras pessoas que estavam nesse navio. E chega um certo momento da história que eles resgatam ali no mar também uma mulher. O navio dela também naufragou e eles resgatam essa mulher. E essa mulher é conhecida do Rump. Eles já se viram em algumas convenções ali literárias, então eles acabam se conhecendo. E ali você também tem toda a história. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito do final, mas eu achei que no final o Jack London acabou romantizando muito a história. Eu confesso que, por mais que tenha sido um final bonito, romântico, não sei, eu acho que eu fiquei um pouco... Como que eu posso dizer? Porque o livro inteiro, gente,
é aquela emoção do mar, né? Você entra na vida daqueles marinheiros, e eu gosto muito de livros que contam histórias sobre o mar. E eu achei muito romantizada, eu não gostei de tanto. E isso porque, né, às vezes as pessoas falam, porque a mulher escreve muito romance. Jack London aqui foi totalmente amor, né? E eu já não gostei muito disso, eu acho que não precisava ter colocado uma personagem feminina aqui. Eu achei até um pouco irreal como é descrita a sobrevivência do Rumpi com essa mulher, não vou dar detalhes. Eu achei isso meio fora de foco, assim, algo meio irreal, mas claro, é possível, por que não? Mas, enfim, eu teria escrito de uma forma diferente. Eu acho que teria sido muito mais bacana se o Rumpi, para quem já leu o livro vai entender, se o Rumpi tivesse fugido sozinho ou com algum dos marinheiros, né? Para não ter toda aquela questão do romance. Não estou dizendo que o romance é ruim, muito pelo contrário, é muito bonito, é aquela questão de sobrevivência também e tal, mas eu teria escrito de uma forma diferente. É só a minha opinião. Mas é 5 estrelas pro livro, sem dúvida, é um livro incrível. E esse livro ele tá nas minhas metas de 20 livros para 2016. E uma coisa bem interessante sobre o autor é porque ele realmente viveu no mar, né? Então ele tem todo o conhecimento sobre o mar, então é bem interessante. Aqui no final do livro você tem uma cronologia, vida e obra de Jack London, que é bem bacana. Então, ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1876 em São Francisco, Califórnia. Então aqui você vai tendo todas as etapas da vida do Jack London. Em 1890 ele começa a trabalhar em uma fábrica de enlatados, chegando a 20 horas diárias, gente. Aí chega lá em 1891, 92, ele conclui seus estudos básicos, abandona o emprego e passa a ganhar a vida como guarda costeiro. Depois como contrabandista de frutos do mar. E aí ele compra aqui um barco e com a ajuda da ama de leite dele. Então ele tem uma historinha um pouco trágica em relação à família também. Então fica a dica de um livro incrível, principalmente para quem gosta de histórias, né, sobre o mar. Fica a dica de um livro incrível. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!